Olá, meus queridos, bom dia. Aqui quem fala mais uma vez é a Projúlio. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Estou aqui morrendo de saudade. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de ciências com o título O que é um animal e as características que diferenciam animais e plantas, Revisando nosso capítulo 6. Na aula passada, falamos um pouco sobre o que é os animais e as suas características, onde falamos sobre os animais, que são seres vivos que estão presentes em mais diversos lugares, Falamos também sobre as características dos animais, Que os animais podem ter tamanho, forma, cores diferentes e variar quanto à forma de se locomover, de se alimentar. Eles podem ser encontrados também em vários ambientes, E que eles são divididos em dois grupos. Os grupos dos animais aquáticos, que são aqueles animais que vivem na água, e o grupo dos animais terrestres, aqueles que vivem na terra. Aí a prova é o exemplo de animais aquáticos que são diferentes uns dos outros, que foi o pinguim e o urso polar, lembra? O pinguim é uma ave, possui bico e tem um corpo coberto com um tipo de uma pena, que protege eles durante a temperatura baixa. Outro animal aquático, mas que também é diferente, é o urso polar. O pinguim é uma ave, já o urso polar é um mamífero, que mama quando pequeno, possui o corpo coberto de pelo, que também ajuda a proteger da temperatura baixa. Então, são dois exemplos de animais aquáticos. E temos dois exemplos de animais terrestres, Aqueles que vivem na terra, que pode ser o cachorro, uma onça, um lobo, uma cutia, são exemplos de animais terrestres que vivem na terra, certo? Além disso, também falamos sobre as características que diferenciam os animais das plantas. Os animais podem ser bem diferentes entre si, mas algumas vezes pode ser difícil diferenciá-los de outros seres. Por exemplo, diferenciar um animal de uma planta. A maioria dos animais ele se locomove, isto é, ele vai de um lugar para o outro por conta própria, utilizando pés, patas ou asas, ou até mesmo se rastejando. Já as plantas, elas não conseguem sair do lugar por vontade própria, como a maioria dos animais. Elas se locomovem, mas com a ajuda de outras pessoas, outros seres, ou outros elementos da natureza. Então, elas se locomovem através das suas partes, como das folhas, dos frutos ou das sementes que são levadas de um lugar para o outro com a ajuda do vento, com a ajuda da água ou com a ajuda de outros animais. Então, elas não se locomovem por conta própria, diferente dos animais. Mas também falei que existem animais que também não se locomovem, que foi o exemplo de animais que vivem na água, como a esponja do mar, os corais, foram exemplos de animais que não se locomovem. Também falei na aula passada de como as plantas e os animais se alimentam. Eu falei que os animais, eles retiram de outros ambientes a comida que necessita, Já as plantas, ela retira do solo os nutrientes de que necessita para produzir o seu próprio alimento, que é o processo chamado de fotossíntese. Beleza? Então, foi alguns exemplos que foi dado na aula passada e hoje nós vamos revisar um pouco sobre isso e dar continuidade a esse capítulo. Certo? No livro de vocês, na página 20, tem assim, leia o texto abaixo. Ele conta a história de uma onça que parou de caçar outros animais. Então, vamos acompanhar a leitura. Peguem o livro de vocês, coloquem na página 20. Então, no livro de ciência de vocês, na página 20, tem um texto falando sobre ciranda, criança, criança. A onça era sonsa de nascença. Chegava de manso para encher a pança sem pedir licença. Jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia e quati não tinham descanso. Mas uma criança
chamou a responsa. Criou uma dança, a dança da onça. Criança, 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 criança. Dançando essa dança, a onça desonça, despança, dispensa, com sua comilança e hoje só pensa em dançar a dança. Criança, 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 criança. Então, isso é um poema, né, que foi retirado em 2014 da página de um livro. Então, nessa página 21, seguindo a compreensão da página 20, nós temos aí o compreendendo o texto. Tem 4 perguntas. A primeira pergunta é: por que a onça caça outros animais? No texto, circulam os animais que serviam de alimento para a onça. Questão 3. Leia o trecho do poema Mais uma criança chamou a responsa. O que o poeta quis dizer com a expressão chamou a responsa? E o número 4, por que a onça parou de caçar? Você vai dar uma pausa aí e responder essas 4 questões que está no seu livro da página 21. E aí retorna, depois de terminar de responder, vocês voltam, dão um play novamente na nossa audioaula para retornar com a autocorreção. Retornando à nossa autocorreção, a primeira pergunta era: por que a onça caça outros animais? Então, a Pro colocou aí, em vermelho, para se alimentar deles. Então, por que a onça caçava outros animais no texto? Então, ela caçava para poder se alimentar. No número 2, ele pediu para você circular os animais que serviam de alimento para a onça. Então, a Pro circulou aí o jabuti, teiu, tucano, tatu, macaco, sagui, preguiça, preá, cutia e quati. Foram os alimentos que serviam, os animais que serviam de alimento para a onça. No número 3, ele perguntou assim: o que o poeta quis dizer com a expressão chamou a responsa? Né? Então, estava aí assim, o texto no poema tinha mais uma criança chamou a responsa. Então, ele quis dizer que o quê? Que ele buscou solucionar o problema. Então, tentou resolver aquele problema da onça estar comendo todos os animais. E o número 4, por que a onça parou de caçar? Então, porque hoje ela só pensava em dançar. No finalzinho ela fala, né? E hoje só pensa em dançar a dança. Então, ela parou de caçar porque só pensava em dançar. Aí na página 21 tem um trechinho escrito assim: para ir além. Muitos animais brasileiros correm risco de extinção. O que é extinção? É de não existir mais, né? Entrar em extinção. De a gente procurar e não ter mais, né? Não existir aquela espécie de animais. Isto é, desaparecer para sempre. Esse é o caso, por exemplo, do tamanduá-bandeira. A principal causa da extinção de animais é a destruição das florestas e dos campos onde eles vivem. Essa destruição acontece para formar pastos para bois e vacas ou para fazer plantações. Então, destrói aquele ambiente onde ela vive para criar outro tipo de plantações ou para criar pastos. E aí elas acabam fugindo dali. Sem a vegetação original, os animais não sobrevivem e com as áreas em que a vegetação é destruída são muito grandes, ela não consegue encontrar outro local para viver. Para proteger esses animais, são criadas áreas de proteção chamadas unidades de conservação, nos quais é proibido cortar árvores ou outras plantas e colocar fogo ou até mesmo caçar. Então, vamos relembrar um pouquinho para concluir aqui esse fechamento. Então, nós diferenciamos as características dos animais. Então, os animais eles são bem grandes, como os elefantes, e também eles podem ser bem pequenos, como a pulga. Então, aqui no exemplo, a Pro colocou o elefante, tá vendo? Bem grande, a diferença do tamanho da pulga. Também, alguns animais se alimentam de outros animais, como o exemplo do sapo, e outros se alimentam de plantas,
como o exemplo da girafa. Outra diferença: alguns animais vivem na água, como o polvo, e outros vivem na terra, como a raposa. Apesar dessas diferenças, os animais têm características em comum, como a capacidade de se locomover, sair de um lugar para o outro, e a necessidade de retirar o alimento do ambiente que vive. Então, apesar deles serem diferentes de tamanho, da forma de se locomover, eles têm uma capacidade de sair de um lugar para o outro para procurar abrigo, e também a necessidade de retirar o alimento daquele ambiente onde ele está. Então, aqui nós temos o urso e nós temos a abelha. Então, eles são diferentes entre eles, né? Um anda ou corre e o outro voa. Então, um é mamífero e o outro é uma ave. Eles são diferentes, mas eles têm a mesma capacidade de se locomover, sair de um lugar para o outro e a necessidade de retirar alimentos daquele ambiente. Por exemplo, aqui o urso, ele está aqui na beira de uma cachoeira, né? Se você observar aqui, ele está aqui comendo um peixe, né? Caçando um peixe. Então, ele está tirando um alimento daquele ambiente que ele vive. Assim como a abelha está aqui tirando o néctar da planta, certo? Da flor. Já as plantas, elas também são seres vivos, mas que não se locomovem, quer dizer, não conseguem se locomover de um lugar para o outro por si só. Então, elas mesmas produzem seu próprio alimento, que é através da fotossíntese. Então, o animal, a diferença dela dos animais, os dois são seres vivos, mas os animais se locomovem por si só, a planta não. E os animais, eles procuram o seu alimento no ambiente que vive. Já a planta não, mas a planta, elas produzem o seu alimento através da fotossíntese. E assim nós concluímos o nosso capítulo 6. Agora é com você. Vocês vão assistir o filme que você já deve ter assistido, mas agora vocês vão assistir com um olhar diferente, Procurando Nemo e o Rei Leão, olhando e observando os detalhes dos ambientes marinhos, que é no Procurando Nemo, todos os detalhes que tem no ambiente marinho, e da savana, que é o ambiente da selva onde o Rei Leão vive. Então vocês vão observar os detalhes desse ambiente. Além desses dois filmes que você vai assistir e observar os detalhes do ambiente, o roteiro que a Pro manda para casa toda semana, do ladinho, onde tem um link da nossa audioaula, vai ter também um link lá do questionário online, onde tem o roteiro de estudo. Neste link vai ter lá um questionário online que vocês vão responder através do computador. Então, você vai abrir esse questionário, vai ter umas perguntinhas lá, ou de marcar, ou de escrever pequenas coisinhas. Vocês vão responder esse questionário e enviar para a Pro, certo? Um grande beijo, a Pro tá morrendo de saudade. Fique com Deus e até a próxima.